Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é Ensinando Discípulos, parte 1. E o tema para hoje, quem é o maior? No reino do mundo, os maiores ou melhores são quase sempre os mais importantes. Porém, no reino de Deus, o maior deve ser o que serve. Em todos os segmentos da sociedade, mesmo onde não deveria existir, há uma luta pelo poder. Até mesmo dentro da Igreja de Deus, esta batalha acontece. Algumas vezes de forma velada e outras vezes de maneira bem visível. Isso acontece primeiro porque somos humanos e segundo porque deixamos de entender que no reino de Deus o maior deve servir ao menor. Jesus nos ensinou por palavra e exemplo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em Marcos 9, 33 a 37, está o registro da viagem para Cafarnaum e as discussões durante a viagem. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre que tema discutiam pelo caminho. Eles ficaram um tanto envergonhados e não queriam se manifestar porque estavam discutindo sobre quem seria o maior entre eles. Imagine a cena. Jesus vai caminhando à frente e atrás vêm os discípulos. A discussão é tão acalorada que Jesus deve ter ouvido as conversas. Ao entrarem em casa, Jesus os interroga sobre o tema da discussão. É claro que Jesus não precisava perguntar, porém foi uma pergunta retórica, como aquela pergunta feita a Adão no Éden: onde estás? Deus sabe todas as coisas, mas às vezes pergunta para que possamos refletir, pensar. As palavras de Jesus devem ser um marco para nós ainda hoje. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Marcos 9, 35 a 37. Deus age por intermédio de quem Ele quer. Muitas vezes, Ele escolhe os instrumentos mais humildes para as maiores obras, porque seu poder é revelado na fraqueza humana. Temos nosso padrão e por ele declaramos uma coisa como sendo grande e outra pequena. No entanto, Deus não avalia de conformidade com a nossa medida. Não devemos supor que aquilo que para nós é grande seja também grande para Deus, ou que aquilo que para nós é pequeno também seja pequeno para Deus. Jesus é o nosso exemplo e ponto. Concluo o tema de hoje com o seguinte pensamento: nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Esse é o exemplo de Jesus. Incrível, não? E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.